4 homens saíram de São Paulo para cobrar uma dívida milionária no interior do Paraná. O que deveria ser apenas mais um trabalho de rotina terminou em um dos casos mais perturbadores da última década. Eles desapareceram sem deixar rastros, e as investigações revelaram que por trás da armadilha mortal havia uma família aparentemente respeitável, mas envolvida em crimes que vão muito além de uma simples dívida de terra. O que aconteceu com esses homens? Onde estão seus corpos? E o que a polícia descobriu em meio a bunkers subterrâneos pode esconder um segredo ainda mais sombrio. Diego Henrique Afonso, de 39 anos, era considerado um cobrador profissional experiente. Ele recebeu uma proposta para intermediar a cobrança de R$255 mil de uma venda de terras em Icaraíma, uma pequena cidade do Paraná. O valor não havia sido pago, e o dono do terreno, desesperado, decidiu contratar ajuda para resolver a situação. Para isso, Diego chamou 2 parceiros de confiança, Rafael Juliano Marascauchi, de 43 anos, e Robishley Hernani de Oliveira, de 53. O trio já havia percorrido várias cidades realizando cobranças diretas, conhecia os riscos, mas sempre se mantinha longe da violência. Segundo familiares, eles não portavam armas, não faziam uso da força física. A estratégia era psicológica, tom firme, presença intimidadora e muita insistência. Funcionava. Rafael, casado, pai e avô, era a voz de autoridade do grupo, capaz de impor respeito apenas pela postura. Robishley, mais velho, via nas cobranças um sustento para a família, inclusive uma filha pequena e um bebê de apenas 7 meses. Já Diego se destacava pela habilidade em articular contatos e organizar os trabalhos. Era ele quem cuidava das negociações, do início ao fim. Mas dessa vez, a história seria diferente. O contratante da cobrança foi Alencar Gonçalves de Souza, agricultor de 36 anos, homem pacato, trabalhador e conhecido na cidade. Ele havia vendido um terreno para Antônio Buscariolo e seu filho Paulo Ricardo, mas nada do que foi prometido havia sido pago. Alencar confiou, esperou, insistiu, mas ao ver que não receberia, decidiu agir. O que ele não sabia é que essa decisão acabaria selando não só o destino dos cobradores, como também o dele próprio. Na segunda-feira, 4 de agosto, os 3 cobradores chegaram a Icaraíma. Juntos de Alencar, foram até a propriedade dos Buscariolo. Antônio, de 66 anos, era visto como figura respeitável, ex-candidato a vereador, comerciante influente, homem de família. Ao lado dele estava seu filho Paulo Ricardo, de 22 anos, sem antecedentes criminais. A cena inicial do encontro parecia pacífica. Ouviram a cobrança, pediram um prazo, alegaram precisar organizar documentos. Ficou combinado que no dia seguinte dariam uma resposta definitiva. Mas Diego percebeu algo. O ambiente estava estranho, pesado. Ele enviou uma mensagem à esposa: "Ai vida, não sei não, mas vamos tentar. O velho tá armado. Aqui é feio as coisas." Palavras que hoje soam como um aviso, um prenúncio de tragédia. Na manhã seguinte, terça-feira, 5 de agosto, câmeras de segurança registraram os 4 homens numa padaria da cidade. Compraram alguns itens e seguiram para o novo encontro com os Buscariolo. Essa foi a última imagem deles com vida. A partir daquele momento, sumiram. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Os celulares desligados. Desapareceram a apenas 300 metros de uma delegacia de polícia, sem que ninguém pudesse impedir. As famílias entraram em desespero. Rafael, Robishley e Diego mantinham contato constante com seus entes queridos, especialmente quando estavam viajando. Horas de silêncio se tornaram dias de angústia. Quando completaram 24 horas sem notícias, as famílias procuraram a polícia. As buscas começaram imediatamente, e o foco caiu sobre a família Buscariolo. Na quarta-feira, investigadores foram até a propriedade. Antônio e Paulo estavam em casa, tranquilos, sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo. Admitiram a dívida, mas tentaram se esquivar, dizendo que não eram os responsáveis diretos. Alegaram que outros parentes deveriam arcar com o pagamento. Um álibi frágil, mas que naquele momento foi suficiente para evitar uma prisão. No entanto, o delegado Gabriel Menezes percebeu inconsistências. Havia algo errado. E no dia seguinte, quando os policiais voltaram à propriedade, encontraram um cenário que mudaria tudo. A família havia desaparecido. Casas abandonadas, objetos levados às pressas, nenhum sinal de vida. Uma fuga repentina que deixou claro que Antônio e Paulo tinham muito a esconder. A investigação já não tratava o caso como desaparecimento, mas como homicídio múltiplo.
A certeza era brutal. Os 4 homens haviam caído numa emboscada planejada com antecedência. A dúvida, no entanto, permanecia. Onde estavam os corpos? A fuga dos Buscariolo abriu uma nova linha de investigação. Surgiu então um nome até aquele momento pouco mencionado: Carlos Henrique, conhecido como Mamuti, filho mais velho de Antônio, irmão de Paulo. Ele não estava presente nos primeiros depoimentos, mas logo se revelou peça central na trama. Diferente do pai e do irmão, Mamuti já tinha histórico de envolvimento com crime organizado. E é justamente aí que o caso ganha uma nova dimensão, muito mais perturbadora. Porque o desaparecimento dos 4 cobradores pode não ter sido apenas um crime de vingança ou uma reação a uma cobrança. Ele pode estar ligado a um esquema muito maior, que envolve contrabando, violência e estruturas ocultas que a maioria das pessoas jamais imaginou existir em uma pequena cidade do interior. E é aqui que a história dá um salto para um patamar ainda mais obscuro: os bunkers subterrâneos que podem ter sido usados não apenas para armazenar cigarros contrabandeados, mas também para esconder os segredos mais macabros desta investigação. A investigação logo confirmou aquilo que já era evidente: o caso não era um simples desaparecimento. Tratava-se de homicídio múltiplo. No dia 9 de agosto, a Justiça do Paraná expediu mandados de prisão temporária contra Antônio Buscariolo e seu filho Paulo Ricardo. Pai e filho passaram a figurar oficialmente como foragidos, procurados por homicídio qualificado. Mas à medida que a polícia aprofundava as apurações, surgiu um elemento ainda mais inquietante. E de repente, o desaparecimento dos cobradores deixou de ser apenas um caso de vingança ou de disputa pessoal. Estava claro que havia algo muito maior em jogo. Mamuti já havia sido citado em outro crime de grande repercussão na região: o assassinato de Cláudio Lopes, em fevereiro de 2020. Cláudio era conhecido como Cigarreiro, um contrabandista que dominava rotas de entrada de cigarros paraguaios pelos rios Paraná e Ivaí. Esse mercado clandestino movimentava milhões e atraía facções criminosas interessadas em ampliar seus territórios, inclusive para o tráfico de drogas. Segundo a investigação, Mamuti trabalhava diretamente com Cláudio Lopes. Quando Cláudio foi executado por se recusar a ceder território, os rumores apontavam que Mamuti estava envolvido. E havia um detalhe crucial: Cláudio mantinha vários bunkers subterrâneos, construídos no solo vermelho da região, usados para esconder cargas de contrabando. Estruturas que agora podem ter sido reaproveitadas para um propósito ainda mais sombrio. Esses bunkers não eram improvisados. Alguns eram escavados em profundidade, reforçados com concreto, com sistemas de ventilação e até iluminação. O tamanho variava. Alguns podiam armazenar toneladas de mercadorias. Outros, segundo relatos, comportariam facilmente várias pessoas. A teoria dos investigadores é perturbadora. Os 4 cobradores teriam sido executados e ocultados nesses locais. Isso explicaria por que não foram encontrados vestígios em superfície, nem cápsulas de bala, nem sangue, nem corpos. A polícia vistoriou alguns desses esconderijos, mas nada foi encontrado. O problema é que a região pode abrigar dezenas, talvez centenas de bunkers espalhados por propriedades rurais, o que torna a busca quase impossível. O mistério se intensificou com relatos de moradores. Uma testemunha anônima afirmou que, na madrugada em que os homens desapareceram, vizinhos ouviram diversos tiros. Mas não havia marcas visíveis na região. A explicação provável é que os disparos ocorreram dentro desses túneis, abafados pelo solo, junto com qualquer evidência. O medo tomou conta da comunidade. Pessoas evitam falar, temendo represálias. Um morador chegou a dizer que mostrar a cara aqui é suicídio. O silêncio da população reforça a sombra que o crime organizado projeta sobre Caraíma. Mas talvez o ponto mais revelador da investigação tenha vindo dos áudios gravados por um amigo das vítimas. Em uma tentativa desesperada de negociação, ele entrou em contato com a família Buscariolo. A voz aflita pedia a libertação dos cobradores em troca do perdão da dívida. Eu só quero os meninos. Ninguém vai matar ninguém. Eu te prometo. Juro pela vida da minha mãe. Do outro lado da linha, a resposta foi nervosa, alegando que também estavam sendo ameaçados. Essas gravações revelam duas coisas: que os cobradores ainda podiam estar vivos naquele momento e que a situação estava longe de ser apenas sobre dinheiro. Não houve pedido de resgate, nenhuma exigência financeira. A ausência de negociação sugere que o objetivo dos sequestradores não era extorquir, mas eliminar de forma definitiva qualquer cobrança sobre a dívida. Enquanto isso, as buscas continuavam. Helicópteros sobrevoaram a região. Cães farejadores vasculharam quilômetros de mata. Escavadeiras examinaram áreas suspeitas. Nenhum vestígio.
É como se os 4 homens tivessem sido engolidos pela terra. O caso trouxe à tona não apenas a brutalidade da execução, mas também a complexidade da rede criminosa que opera em cidades pequenas do interior. E Caraíma, que muitos viam como pacata, se revelou um ponto estratégico para o contrabando e, possivelmente, para atividades ainda mais perigosas. O contraste entre a fachada de famílias respeitadas e a realidade subterrânea do crime organizado tornou a história ainda mais perturbadora. Diego, Rafael, Robichle e Alencar partiram em busca de uma negociação financeira. Não voltaram mais. Tornaram-se símbolos de uma tragédia que mistura ganância, silêncio e poder. Para as famílias, a dor vai além da perda. É a incerteza insuportável de não saber onde estão seus entes queridos. Estão mortos? Foram enterrados em algum bunker? Ou seus corpos foram lançados no Rio Paraná? Cada possibilidade é mais cruel que a outra. A ausência de respostas dilacera ainda mais do que a confirmação de uma tragédia. É a espera que não acaba, a esperança que não encontra chão. Esse caso expõe uma verdade incômoda. A maldade não está restrita a grandes metrópoles. Pequenas cidades também escondem esquemas complexos, sustentados pelo medo e pelo silêncio. E o mais perturbador é que, muitas vezes, os responsáveis ocupam cargos de respeito, participam de festas comunitárias, aparentam ser cidadãos exemplares. A máscara da respeitabilidade, quando cai, revela rostos de crueldade fria. Até hoje, Antônio e Paulo permanecem foragidos. Mamuti segue sendo procurado. A cada dia sem resposta, o mistério ganha novas camadas. Talvez os bunkers escondam a chave para solucionar a história. Talvez o segredo esteja enterrado em algum lugar que ninguém ousa procurar. O caso dos 4 cobradores é um lembrete brutal de que a verdade, às vezes, não vem à tona facilmente. E quando se trata de territórios dominados pelo crime, o silêncio pode ser tão mortal quanto as armas. Resta uma pergunta que ecoa até hoje. Os bunkers de Caraíma guardam apenas contrabando, ou também o segredo mais macabro?